Eu gostaria muito de ter algo pra deixar no fundo, mas eu não tenho uma câmera boa pra colocar meu rosto, então vai ficar de gameplay de fundo mesmo. Hey, gente! Sim, pode parecer que essa trend tá morta, mas honestamente eu não tô nem aí. Como vocês puderam ver, um iceberg sobre mangás de terror. Pra quem não sabe, apesar que nesse ponto a maioria de vocês já conhece, iceberg é uma trend que traz curiosidades sobre qualquer assunto. A ponta do iceberg são as partes mais conhecidas pelo público em geral, e quanto mais você desce, mais obscuras vão ficando essas informações, que nem um iceberg mesmo. E vocês podem até pensar que eu elaborei essa lista com mangás mega desconhecidos, mas não, é óbvio que eu achei no Reddit, então fica os créditos aí ao criador dessa chart. Mas como vocês puderam ver, esse iceberg é meio grande. Então, para facilitar, eu vou dividir ele em 2 vídeos, um abordando as 4 primeiras camadas e a segunda parte abordando as profundezas. E lá para a segunda parte eu já tô vendo que a gente vai ter uns convidados... Mas antes de começar, eu percebi que alguns nomes nesse iceberg não se originaram em mangás, e sim em jogos. Então nomes como Doki Doki, Danganronpa e Yuminiki eu vou deixar de fora da lista porque são originalmente jogos. Eles podem sim ter mangás, mas suas origens são de outra mídia. Claro, tem os que são de origem de anime, mas nesse ponto aí a gente vai retirar o que, né? E também, muitos veteranos podem olhar esses títulos e pensar que não são de fato terror. Mas aí que tá, meu caro, no Japão todas essas obras contêm a subcategoria terror. Pois para um iniciante ou até uma criança, ver esse tipo de obra pode chocar ou assustar nas primeiras vezes. Você não deve mais sentir isso porque você já é um degenerado de carteirinha assim como eu. Eu pesquisei e sim, todos eles abordam o terror de alguma forma. Lembrando que nem todas as obras daqui eu vi completas. Muitos eu só vi por cima, porque honestamente eu não tenho sequer cabeça e nem sanidade para aguentar algumas coisas que vão vir lá pra frente. E último aviso, como esses mangás têm cenas muito fortes, eu vou ter que evitar mostrar alguns quadros e censurar algumas palavras, senão vocês já sabem, o YouTube vai lá e quebra minhas pernas. Então eu nem preciso falar que se você tem aversão a temas violentos, ou que podem ser desconfortáveis para você, eu recomendo nem ver o vídeo. Agora que demos essas advertências, vamos lá pro iceberg dos mangás de terror, Tokyo Ghoul. Essa obra foi lançada em 2011 e tem mais ou menos 25 volumes ao todo, contando o título clássico Yu-He. A história conta sobre um mundo onde seres humanoides que se alimentam de carne humana, chamados de ghouls, ou ghouls, tanto faz, vivem em nossa sociedade, e o protagonista, Ken Kaneki, acaba se tornando um metade humana, metade ghoul, algo até então milagroso ou inconcebível. E a história se desenrola com ele lutando para manter sua humanidade e não se entregar à fome. Eu tenho os mangás e, dando uma opinião sincera, o Sui Ishida, que é o autor, tem uma arte sensacional e cada quadro é praticamente uma pintura. Ele sabe muito bem desenhar cenas de combate e gore, mas eu honestamente acho que na versão Re principalmente, que é após um time skip, o autor deixa o cast de personagens meio entupido. Ele joga a personagem a rodo assim e não consegue desenvolver quase nada. E o final é óbvio, é muito fácil se perder naquilo ali. Eu tive que reler várias vezes até entender o que realmente aconteceu ali. Então, apesar dele trabalhar bem essa luta interna do Kaneki, a história em si fica bem embaralhada no final. A obra teve animes cobrindo todo o mangá, porém apesar de a primeira temporada ser boa, a segunda você pode jogar no lixo de tão ruim. Primeiro que não soube adaptar o belo arco que vem depois da primeira temporada e fugiu totalmente do mangá. Bom, é do estúdio Pierrot, né? Eu já comentei no vídeo de Bleach, não costuma ser muito legal com as obras que adapta. Por isso, se for pra Tokyo Ghoul, eu recomendo que leiam a obra em quadrinhos. The Promised Neverland. Lançado em 2016 e tendo só 20 volumes, conta sobre um orfanato de aparentemente crianças bem dotadas. Todas elas são muito inteligentes para uma idade tão pequena. A protagonista é a Emma, a mais velha, junto de Norman e Ray. E um dia, ela foi ver uma de suas irmãs que tinha sido adotada. Porém com isso ela acaba descobrindo um segredo terrível. E eu não vou spoiler porque vale a pena você conhecer o mangá. Esse é um daqueles casos que se torna um fenômeno. Quer dizer, praticamente tudo na Weekly Shonen Jump se torna sucesso, né? E esse não foi diferente. A primeira parte da história foca numa ação mais investigativa e sutil, com bastante tensão e mistério. Já o restante da obra segue uma linha mais frenética, e muita gente não gosta disso, tipo o arco Golden Pound, que é o meu favorito, porque honestamente tem gente que não sabe que uma história que se propõe a assediação com mistério, eventualmente vai ter os mistérios solucionados,
E daí vai sobrar a aventura. Pelo amor de Deus, gente, parem de achar que Neverland perdeu a identidade e deixem de ser frescos. Fala o cara que não aceitou o final de Shingeki no Kyojin, né? Enfim. A ideia de Neverland já traz a carga de terror por simplesmente colocar crianças em situações sanguinárias e até com armas. Já o final da obra é um pouquinho controverso em opiniões, mas no geral agradou o público. Agora o anime... Que coisa horrorosa! Primeiramente eles cortaram todo um arco e partiram direto pro arco final, mudando tudo pra se encaixar. E eu quero dizer, ficou uma bela de uma porcaria. O final do anime de Neverland é um sacrilégio. Sério, o que eles tinham na cabeça quando pensaram nisso? Então esse é mais um caso que eu recomendo ler o mangá para ter a experiência toda. Parasite. Parasite, acreditem ou não, o mangá é de 1988, ele só tem 10 volumes. É o primeiro seinen de fato dessa lista, e a obra conta sobre parasitas em forma de vermes que tentam tomar o controle das pessoas, entrando em algum lugar de seu rosto. E aí eles usam esses humanos como hospedeiros para poderem realizar aí suas atrocidades. Basicamente matar e devorar pessoas. O protagonista, no entanto, acaba tendo a sorte grande e o seu parasita fica alojado só na sua mão. E daí então os dois têm que resolver suas diferenças enquanto combatem outros parasitas. Se você tiver paciência, então você vai se dar bem com o mangá da obra, que aparenta ter uma arte meio datada, mas acredite, vale a pena. Pois esse caso é uma obra que sabe equilibrar bem o suspense e a ação, e incrivelmente o psicológico do personagem. No meio daquela chacina e cabeças rolando, você tem uns espaços pra conversar de boa. Esse também é o primeiro caso que eu posso recomendar tanto o mangá quanto o anime, que se você quiser tem na Netflix completinho, e ele cobre tudo, tem uma arte visual mais atual, e então vale a pena você conhecer. Mirai Nikki. Esse talvez, depois de Neverland, seja o mais conhecido. É praticamente um clássico já, com certeza não foi o primeiro killing game em forma de anime que tivemos, mas foi talvez o que mais popularizou esse gênero de Battle Royale, de matar até sobrar um. Lançado em 2006 e tendo 12 volumes. Mirai Nikki conta sobre um jogo de matança que ocorre para decidir quem será o próximo deus, já que o atual está em suas últimas. O jogo tem como utensílio principal diários que prevêem o futuro do portador, que ficam nos celulares de cada um. Cada um é baseado em algo, como por onde o portador foge, em que lugar ele vai realizar um crime, onde a pessoa amada estará, enfim. E no meio desse está um dos protagonistas, que assim como o Shinji de Evangelion, a diferença entre ele e uma porta é a mesma coisa. Gazayuno, que até hoje deve ser lembrada por essa cara, e por popularizar o termo yandere no mundo dos animes. Eu vou dizer a verdade pra vocês, hoje em dia eu já não sou muito fã de Mirai Nikki. Na época, com 14 anos, eu amei, obviamente. Porque eu tava naquela fase de ver uns animes mais trevoso, mais sanguinário, Death Note, Edge. E como um bom adolescente trevoso, eu queria ver ação e sangue. E isso a obra tem. Pra ser sincero, tem outras obras de jogo de matar muito melhores. Se me perguntar, eu consigo lembrar de Deadman Wonderland ou até a série Fate. Mas assim, tirando a execução da história, que conforme eu fui crescendo e revendo, eu fui achando... É divertido porque é ação. Se você simplesmente desligar seu cérebro, se bem que tem conceito bem complexo lá pro final, deixa pra lá. Eu acho que não tem muito pra falar da obra, a não ser que pra você entender o final, você tem que ver um especial chamado Mirai Nikki Radio e um curta que mostra o que aconteceu depois desse especial. Assim, marcou a geração, com certeza. Eventualmente será lembrado e provavelmente não vai ser esquecido tão cedo. Elfen Lied. Esse é o primeiro da lista com coisas realmente mais pesadas. Elfen Lied é de 2002 e tem apenas 12 volumes, conta sobre Lucy, uma híbrida de humanos com diclônios, que são de certa forma uma evolução dos humanos, com pequenos chifres que criam estruturas telecinéticas, que se assemelham a braços, e eles chamam aquilo de vetores. Ela cresceu trancafiada e quando fugiu da prisão, ela tinha uma dupla personalidade, uma inocente e dócil e outra fria e assassina. E a trama segue na caçada por essa híbrida. Sendo bem sincero, essa obra só se tornou popular por causa do anime, que retrata sem escrúpulos a violência do mangá, né, obviamente. Então tem bastante gore, nudez e provavelmente o que mais catapultou a popularidade dessa obra foi a cena em que tem umas crianças que simplesmente matam um cachorrinho a pancadas. E logo depois a Lucy os despedaça. Porque se for analisar outros aspectos da obra, primeiramente, o anime não segue até o final do mangá, como vários por aí. Principalmente o desenvolvimento de personagem, ele é bem raso. Fora a Lucy, você meio que não se importa com mais ninguém. Esse é um caso igual a outro desse iceberg, que é muito exaltado porque provavelmente foi o primeiro anime gore que a pessoa assistiu. Afinal, o público-alvo de Elfen Lied é adulto, mas é só isso mesmo. Eu não garanto nem que você vai se divertir ou criar afinidade por algum personagem. É apenas gore, sangue e crueldade em forma de aventura.
Então fica a seu critério ver ou não, porque eu fiquei obviamente chocado quando vi pela primeira vez, mas com o tempo você vê que não era tudo isso. High School of the Dead. Esse é um daqueles que tinha potencial que, além de se perder, nunca mais iremos ver ele retornar. Lançado em 2007, só tem 7 volumes até hoje lançado. High School of the Dead se trata de um grupo de estudantes que estavam na escola, até que eles se veem numa epidemia que está transformando todos em zumbis. E basicamente mostra como esses jovens do ensino médio sobrevivem no meio dessa tragédia. Ele tem um anime na Netflix para quem quiser, e no geral o que eu tenho a dizer é que, bem, vale a pena, mas infelizmente não vai muito mais além disso. Porque acaso não saibam, essa obra, além de ação e thriller, é um ecchi, ou seja, muita conotação sexual, ângulos sugestivos. No começo é só algo que acontece e vira e mexe, porém a partir do episódio 8, se eu não me engano, é quase o foco da série isso. Fora que, como eu disse, só tem 7 volumes, por causa que, além de o mangá receber críticas por principalmente a época que foi lançado, que o Japão tinha acabado de passar por uma tragédia, o criador infelizmente veio a falecer ali em 2017, deixando a obra num hiato indefinido. E o mais provável é que ela realmente não vai voltar, já que apesar do potencial ela vinha sendo esquecida conforme os anos, e hoje em dia nem é mais tão lembrada. A maioria que lembra, só lembra das mulheres. Another. Another é na verdade uma light novel, não um mangá, mas ainda é uma leitura como qualquer quadrinho, então eu posso incluir ele. Em geral, a obra conta sobre uma classe de aula amaldiçoada, em que depois de uma aluna falecer, a turma continuou agindo como se ela ainda estivesse lá. Não falando, mas ninguém jamais ocupou a cadeira que ela sentava, e quando um aluno novo chega e acaba ocupando o lugar proibido, as coisas na escola começam a dar errado e tragédias começam a ocorrer. Essa é a primeira obra do Iceberg que realmente passa a vibe de ser um filme de terror, porque as coisas são bem mais cadenciadas, lentas e com uma atmosfera de fato de suspense. Eu não li a light novel, mas dizem que o final dela é melhor que o anime, que é simplesmente bem corrido para poder encaixar em 12 episódios. Honestamente, os estúdios deveriam parar com essa ideia meio sem noção de ser necessário sempre o mesmo número de episódios. O anime se tornou bem popular por ser um dos únicos que é realmente de terror, sabe, com aparições, mortes mais reais e corriqueiras que podem acontecer com qualquer um. Também é bem famoso por uma morte que ocorre que fez muita gente ter medo de guarda-chuva, e apesar do final ser corrido, acho que vale a tentativa pelo menos. Se quiser, na Netflix tem, e também a light novel para comprar, se eu não me engano tem em português na Amazon. A segunda camada, a partir de agora, as obras começam a ficar mais obscuras. Com certeza quem for otaku degenerado já viu, ou pelo menos ouviu falar sobre, mas aqui as coisas vão ficando mais desconhecidas para o público geral. Deadman Wonderland. Esse tem um pouco de Killing Game no meio, mas é uma história mais de vingança. Lançado em 2007, tendo aí 13 volumes, a história conta sobre um garoto normal que é sentenciado injustamente por um crime que não cometeu, o que acabou matando seus amigos, e na prisão ele acaba ganhando poderes de controlar o sangue e descobre que o assassino está naquele lugar também. Fora isso, ele vê que tem um colar mortal no seu pescoço que só diminui o efeito se matar mais guerreiros como ele nesses jogos vorazes de poderes de sangue. É um dos únicos que eu nunca vi, e eu sempre vi recomendado no YouTube, mas eu nunca parei para realmente assistir, então eu não posso falar muito. Mas pela abertura, alguns gifs no Google, alguns personagens, e também que eu gosto dessa história de Killing Game, de loot até sobrar um, eu acho que eu vou ler o mangá e ver qual é dessa obra, e quem sabe eu faço um vídeo sobre. Por enquanto eu só sei que a música de abertura, apesar de dar uma vibe de rock dos anos 2000, é muito boa. Nesse caso eu diria para vocês testarem e verem se é do agrado de vocês. E também pelo que mostra, ele é curto, então pode ser rapidinho. Acho que vale a pena. Hellsing. Esse é até bem simples de explicar. Hellsing é de 97 e tem só 10 volumes. Nesse mundo existem vampiros, e eles estão dispostos a sair no mundo afora para saciar suas fomes e guerrear. E é função da organização Hellsing proteger o público dessas ameaças e impedir que a existência de vampiros seja descoberta, utilizando um dos protagonistas, que é um vampiro, Alucard, que também é um dos mais poderosos. Ele não gosta de ser controlado, mas certamente ele gosta do trabalho de exterminador de vampiros. Essa é uma daquelas obras para quando você quer desligar um pouco o cérebro e aproveitar um bom shonen de luta. São poderes vampirescos, muito sangue, violência e visuais bacanas, tudo que um adolescente trevoso quer. Ele tem um anime chamado Hellsing Ultimate com 10 ovas, e para quem quiser vale bastante a pena porque eles refizeram e melhoraram os traços e a animação do mesmo anime, só que antigo. E tem na Netflix também, caso alguém queira. Não tem muito o que falar de Hellsing, a não ser que se você quer tramas complexas, inteligentes e personagens super bem desenvolvidos, não é aqui que você vai encontrar. Esse daqui é basicamente para você só aproveitar.
Trama inteligente e complexa é o próximo, Monster. Eu não considero ele de fato terror, tá mais pra suspense e investigação, mas eu gosto tanto que eu vou deixar ele na lista. É de 94 e tem 18 volumes. Conta a história de um neurocirurgião da Alemanha que tem a vida colocada em jogo quando um de seus pacientes se revela um serial killer extremamente inteligente. A trama meio que acompanha uma disputa além de mental, ideológica e até mesmo filosófica. Essa é sem dúvida um dos melhores suspenses investigativos que você pode ver, e ele tem sim sua carga de violência, mas nem de longe é o foco. Tem um anime na Netflix também, completinho, bonitinho, e o mangá já tá completo. Eu só não tenho receio nenhum de recomendar para qualquer um ver pelo menos uma vez na vida. É uma das obras mais respeitadas fora do mundo dos animes, e que também mais chamou a atenção de quem nem era por dentro desse mundo. Devilman Crybaby. Esse é um dos únicos que eu digo pra você, se você quiser ver o anime, pois o mangá é dos anos 60, se não estou enganado, então a leitura é bem datada. Devilman Crybaby basicamente conta a história de Akira, um estudante comum, que um dia, ao reencontrar seu amigo, os dois vão parar em uma balada mega profana, e que, eventualmente, por causa de tudo que estava acontecendo, o Akira acaba ganhando poderes de se transformar no Devilman. E a partir daí, ele usa seus poderes para caçar demônios do mundo humano que estão tentando se instalar nele. Bom, o que eu posso dizer é que sim, pelas imagens que eu provavelmente coloquei na edição, esse anime tem os traços e principalmente a animação um pouco esquisitos. E até mesmo a trama caminha de maneira arrastada. Ela só engaja mesmo lá para episódio 7 ou 8. Mas eu pelo menos penso que isso foi proposital. Porque a ideia da obra é justamente mostrar não só a violência a 60 frames por segundo. E é para retratar a própria humanidade. De como muitas vezes os próprios humanos são piores que demônios. Os tipos de atrocidades que eles podem cometer só porque tem medo ou por puro egoísmo. É um anime curto, tem na Netflix também, e eu imagino que você, assim como eu, vai terminar o anime, se conseguir chegar até o final, com cara de o que eu acabei de ver. Bom, não é todo mundo que tá pronto pra ficar o dia inteiro pensando, Puella Magi Madoka Mágica. Apesar do nome, não se deixe confundir. Apesar que nesse ponto, quem tá vendo o vídeo provavelmente já conhece o anime. Madoka Mágica, primeiramente, parece ter aquela fórmula de Mahou Shoujo, que são garotas mágicas se unindo para salvar o mundo das forças do mal. Mas o grande problema é que, meus amigos, quem escreveu o roteiro deste anime fofinho foi ninguém menos que Gen Urobuchi, um cara que eu respeito muito, pois foi ele quem escreveu Psycho Pass e Fate Zero. Então você já pode imaginar que nada que sai das mãos desse cidadão é de fato feliz. E Madoka Mágica também não fica de fora, pois até bem cedo no anime, essas garotas mágicas aprendem os perigos e as angústias dos seus papéis. Esse é um daqueles animes que até um tempo era referência no que se dizia surpreender o público. A fama dele foi no boca a boca e ele ganhou o status de deve assistir uma vez na vida. Sim, o mais perturbador de Madoka Mágica é basicamente o que eles propõem. Ser um anime violento e até mesmo depressivo, envolvendo meninas fofas em trajes coloridos. Claro que ele não foi o primeiro, mas sem dúvida é o mais popular desse gênero, e que popularizou essa ideia de tornar garotas mágicas em uma história depressiva, traumática e muito pesada. Também tem no site vermelho ali se você quiser ver. Paranoia Agent. É um anime original da Madhouse e conta sobre um mistério rondando uma cidade, em que aparentemente um serial killer chamado de Shonen Bat está aterrorizando os moradores. E aparentemente é impossível pegá-lo, muito menos entender o porquê. Quando os detetives tentam investigar, só aumentam mais o número de vítimas. E isso vai se espalhando pelos jornais e pelos cidadãos mesmo, até um ponto em que todos começam a ficar paranoicos sobre quem pode ser o assassino entre crianças e adultos. Esse eu não vi, mas pelo que dizem, ele tem uma ideia de começar normalmente, porém toma um rumo muito mais sombrio do que a sinopse parece indicar. E os plot twists vão levando a trama para uma ladeira abaixo sem fim. O anime não parece destacar a violência, com certeza ele tem, mas o que talvez seja o principal seja o terror e drama psicológico que isso causa nos moradores. Mahou Shoujo Site. Esse é um dos animes que também deve ter ficado bem conhecido pelo quão mal faz você se sentir. De 2018, Mahou Shoujo Site conta sobre uma menina que todo dia ela pensa em se matar por causa que na escola ela constantemente sofre bullying e todo dia em casa o irmão mais velho bate nela para aliviar seu estresse. Porém, um dia após visitar um site chamado Mahou Shoujo Site, ela ganha uma espécie de arma. E no momento de desespero, ela acaba matando as pessoas que fazem bullying com ela usando essa arma. E a trama segue com ela descobrindo mais sobre essas tais garotas mágicas e também um evento trágico que logo logo irá ocorrer. Esse é um que eu vi, mas eu devo alegar. Ele trapassa, ele faz de tudo pra você sentir pena e até ficar mal pela protagonista em todos os sentidos. A obra cria as
piores pessoas do mundo pra fazer bullying com ela e faz o irmão dela ser explicitamente detestável. Tudo pra você sentir alívio quando a protagonista os matar. É satisfatório? É, mas exagera um pouco na minha visão. É feito pra você se sentir mal, se sentir desconfortável e te chocar. Eu até diria pra você ver se você viu uma doca mágica e tá carente desse gênero. Pode ser uma boa pedida, mas assim, ele força um pouco a barra. Claro que você vai ficar com pena e vai ficar do lado da protagonista sempre. Afinal, todo mundo ali fora do cast principal é horrível. São pessoas que o traço delas é serem detestáveis. E pra provar isso, principalmente no My Anime List, as opiniões sobre esse anime são bem divididas. Alguns concordam comigo que exagera demais pra você sentir pena, e outros acham muito bom porque é uma subversão de expectativa. Bom, isso aí vai de cada um. Chique. Se eu falar só esse nome, você provavelmente não vai lembrar. Mas se eu mostrar essa, ou talvez essa personagem, talvez você pense, eu já vi isso em algum lugar, mas não sei onde. Bom, eu nunca vi o anime, mas eu já vi uma das mortes que ocorre nessa obra naqueles top 10 brutal deaths em anime. Surgiu pelo visto de uma light novel em 98 e que teve anime lá por 2010. E conta a história de uma pequena vila, em que uma morte inesperada acaba transformando aquele verão num verdadeiro massacre de terror e sangue. Um adolescente e um doutor tentam então trabalhar juntos para impedir que aquela vila se torne uma cidade fantasma de vampiros, que aparentemente são o que estão causando essas mortes. Aparentemente parece simples, mas ele tem uma curva diferente da maioria das histórias de vampiro. Na verdade, é uma tragicidade pela luta pela sobrevivência, onde não dá para distinguir o certo do errado. Os chiques, que é como os vampiros se chamam, só querem viver, e até eles têm que ficar com medo dos moradores paranoicos. Chique tenta contar que é até onde o ser humano vai e até onde eles podem ser chamados de humanos e não monstros. Bom, na teoria era pra ser isso, mas pelo que a galera que viu conta, apesar do conceito e premissa serem interessantes, tudo fica meio preto no branco e as coisas só acabam com um banho de sangue gratuito. Alguns chegam a falar que o maior mérito de Chique tá na criatividade de algumas mortes, que realmente são brutais e que se for a primeira vez de alguém, com certeza vai ficar chocado. Bom, pelo visto é um caso parecido com Another, que a light novel é na maioria das vezes muito melhor. Blood Sea, esse eu vi, e quando eu fui pesquisar mais sobre, eu percebi que até tem uma história interessante por trás. Bom, Blood Sea conta sobre Saya, que vive numa pequena vila, e ela defende contra qualquer monstro que ouse tentar ameaçar aquele local. Mais pra frente na trama a gente entende mais sobre esses monstros, sobre a relação da Saya com eles, mas o básico ainda permanece. Eles são monstros e se alimentam de sangue humano. A premissa é bem simples e não tem muito o que falar sobre a obra em si. Mas falando da história por trás, eu descobri que Blood Sea é na verdade a segunda versão de um filme lançado em 2000, chamado Blood the Last Vampire, que aparentemente tem uma trama um pouquinho mais complexa e que as mortes são mais cadenciadas. Em seguida fizeram uma versão ok até, de 2005, chamada Blood Mais, que apesar de ser mediana, aparenta ser a melhor versão dessa obra. Porém a mais famosa é Blood Sea, que simplificou muita coisa, deixou personagens de lado para focar exclusivamente na protagonista e nos monstros matando humanos. É a segunda tentativa de reviver a obra Blood e provavelmente aqui também enterrou a franquia. Eu juro que eu queria falar algo a mais sobre essa obra, mas o terror dele é só isso, gore, estilo Jogos Mortais. Tudo que Blood Sea tem a oferecer é violência gratuita. Você nem entende o contexto, não entende quem tá passando por isso, você só vê um monte de monstro bizarro comendo gente. É tão exagerado o gore que em alguns momentos chega a ser cômico. Não é possível que alguém no estúdio não olhou e falou, exageramos rapaziada. E pelo visto ele também tem uma sequência em filme chamada Blood Sea The Last Dark. Mas esse eu realmente não vi e pelo que aparenta é ok, não é nada demais também. Perfect Blue. Esse é um filme de 98 e sério, é um dos mais pesados que eu já vi. Não no sentido de violência, mas sim a mensagem que quer passar e a jornada até lá. Conta a história de uma idol que cansa dessa vida e vai tentar a carreira de atriz. Porém, conforme ela vai entrando mais nesse mundo, vai vendo como é difícil e como é exigente o trabalho de atriz, pois tudo é exigido na perfeição e não dá pra ser perfeito. Então ela vai tentando fazer umas coisas a mais para algumas pessoas meio duvidosas, pra quem sabe talvez aí chegar no estrelato. Esse definitivamente não é um filme pra você ver pra ficar feliz, porque como vemos a visão da protagonista, tudo é pessimista. A gente que assiste vai vendo até onde ela tá disposta a ir pela fama, o tanto que ela tem que se auto-sacrificar pra ter um mínimo de holofortes direcionados pra ela. Você fica desconfortável, com pena e até nojo em algumas cenas. Esse filme é tão intrigante que inspirou mais tarde o filme Cisne Negro, que também tem essa ideia de busca pela perfeição para a fama. Então,
vale muito a pena, mas cuidado na hora de ver, tá bom? Gantz. O mangá que um dia eu falarei mais detalhadamente sobre, que esse eu recomendo a todos que leiam o mangá, pois o anime é horrível e os filmes só vão até uma parte apesar de serem bons. Lançado em 2000 e tendo 37 volumes, Gantz foi o meu primeiro mangá de horror brutal. Conta a história de Kei Kurono, que após tentar salvar uma pessoa dos trilhos de trem com seu amigo, os dois acabam morrendo. Nisso eles vão parar numa sala que no centro tem uma esfera preta chamada de Gantz. Agora o amigo e ele estão num jogo, onde se conseguir pontos o suficiente, você pode reviver, ou reviver alguém que você gosta, ou se for louco, melhorar seus equipamentos. Equipamentos esses que servem para o jogo, matar alienígenas pela cidade. Com esse conceito você já pode imaginar que as cenas desse mangá são extremamente brutais. Mas não apenas isso. Gantz usa desse jogo para nos mostrar as piores naturezas do ser humano. Como um cara não tendo o menor remorso de uma garota que se matou na banheira e tentando abusar dela, os próprios jogadores traindo uns aos outros para poderem ganhar pontos na frente, e nem o protagonista tá fora disso, ele mesmo não age sempre justamente. Nem sempre ele tá afim de colaborar, nem sempre ele é fiel aos seus companheiros. Uma curiosidade, eu li Gantz com 13 anos, e eu não vou mentir que por um tempo eu senti nojo de comer carne. E o criador ainda tem outra obra bem esquisita nesse nível, chamada Giganto, que honestamente eu estou pensando em comprar. Mas se eu falar aqui o conceito pra vocês, provavelmente o YouTube vai me cortar. Mononoke. Esse sem dúvida é o mais misterioso pra mim. De começo eu pensei que era a Princesa Mononoke, que é um dos meus filmes favoritos, mas é outra coisa. Ele é um anime de 2007 e que basicamente conta a história de um farmacêutico que caça mononokes, que são demônios. Ele usa a espada para matar, porém, antes de tirar a espada da bainha, ele precisa entender como e por que aquele ser surgiu. Entender as tragicidades que levaram à criação desse demônio. E como podem já imaginar, os próprios humanos, através de eventos horrendos, é que criam esses seres. Eu fui pesquisando e honestamente o que te deixa mal em Mononoke não é nem a aparência das criaturas, é justamente o que ele propõe, as razões pelas quais aquilo aconteceu. Por ser curto o mangá que tem baseado no anime, eu pude ver que sim, são motivos bem pesados, nem tudo é de fato explicado pra você. Tem coisas que você interpreta e dependendo de como você entender aquelas nuances e aquelas imagens, pode ser que fique mais pesado ainda. É um dos únicos dessa lista que não aposta na violência, e sim na introspecção. E eu diria que sim, eu recomendaria apesar dele ser bem curtinho e bem desconhecido. Mas você vai ter que interpretar bastante, hein? Você vai ter que ter, assim, valer de mente aberta, sabe? Uzumaki. Esse já tá virando clássico. Uma das obras mais conhecidas do mestre do terror japonês, Junji Ito. Lançado em 98, a história conta sobre uma cidade aparentemente normal, que do nada começa a ser afetada por visões e eventos inexplicáveis, tudo motivado por espirais. Um dos grandes fatores que fazem o Junji Ito ser tão respeitado é que ele consegue te amedrontar sem precisar jogar sangue ou vísceras na sua cara. Ele brinca com ideias de maldições e pensamentos profanos, tudo para um ser humano se identificar, e também tem um pouquinho de horror cósmico. Somente no visual, na distorção da figura que a gente entende como ser humano, que a gente entende que espiral é uma coisa que praticamente nenhum ser humano consegue fazer, você não entende como aquilo é possível e só consegue ficar assustado. E eu acho que isso é presente na maioria das obras dele, a distorção do ser humano de diferentes maneiras, seja por espirais, uma legião de corpos, ou até mesmo a própria criação de um suspense e medo do desconhecido. Sem dúvida vale a pena ler se você é um amante do horror e quer conhecer mais acerca desse mestre. Hellgirl, Jigoku Shoujo também chamado assim. Esse infelizmente eu não sei dizer se foi mangá ou anime que veio primeiro, mas tem os dois para quem quiser. Conta a história de um site que existe, que só pode ser acessado num horário específico, e nele só tem um local para você colocar um nome. E ao colocar o nome de tal pessoa que você tem alguma mágoa ou rancor, a Hellgirl irá levar essa pessoa para o inferno. Porém, tem um preço. A pessoa que colocou o nome no site tem a sua alma marcada, e quando ela morrer, ela também irá para o inferno. A obra trata desse tema de basicamente até onde você está disposto a sacrificar para você se vingar. Quanto vale sua alma para você sentir uma satisfação e se sentir livre pelo resto da vida, sendo que depois você passará a eternidade no inferno. O terror de Hellgirl está justamente na maneira que ele aborda esse misticismo de enviar a pessoa para o inferno e conta meio que indiretamente o que ela irá sofrer lá. Mas também, talvez o que torna esse mangá de fato algo assustador seja ver o que levou tais pessoas a colocarem os nomes de outras no site.
Diferente de Mahou Shoujo Site, que trapaceia e exagera, esse aqui trata de maneira mais cadenciada. Claro, isso não deixa os problemas que essas pessoas estão passando menos pesados. Vai desde uma traição a bullying, stalker, assassinato, abusos em relacionamento. E ainda assim, fica aquela dúvida, vale a pena vender a alma para se livrar desse tormento em vida? Sendo que quando você morrer, você vai sofrer no inferno junto dessa pessoa? Você consegue responder isso? Eu não. Happy Sugar Life. Nossa, eu nunca achei que eu teria que falar dessa desgraça um dia no meu canal. Bom, Happy Sugar Life é mais um desses nomes que engana. Conta sobre uma garota muito gentil e bonita, chamada Satou, que conforme ela vai crescendo, ela vai percebendo que nenhum tipo de amor que é direcionado a ela a satisfaz. Ela usa uma máscara de felicidade para disfarçar o vazio que ela sente com qualquer um. Porém, um dia ela encontra a felicidade numa menina de 8 anos chamada Shio, que também é correspondido, e por mais que seja, entre aspas, puro e genuíno, ênfase nas aspas, a sociedade obviamente não quer permitir o relacionamento das duas de continuar. Mas a Satou já está tão fissurada e quer mais daquele amor genuíno da Shio, que ela está disposta a qualquer coisa, mesmo cometer atrocidades para manter a felicidade dela intacta. Sim, como puderam ver, muito bizarro. Eu vi esse anime e eu não senti nojo das cenas de violência ou porque, sei lá, a tia da Satou é uma masoquista sem controle, é porque tudo nessa obra remete a incômodo. Várias cenas causam desconforto que nem você consegue descrever. Quando você entende mais profundamente os personagens, mais desconfortável você vai ficando com toda aquela jornada que está sendo mostrada. Com certeza a intenção era essa, mas olha, se você não tem estômago forte para coisas pesadas e principalmente coisas eticamente erradas, então eu sugiro que passe longe de Happy Sugar Life, porque nesse caso você só vai sair com o incômodo do seu peito se perguntando se vale a pena viver. Serial Experiments Lying. Pelo nome você pode até não conhecer, mas quando eu colocar a imagem dessa personagem, você provavelmente vai no mínimo, familiar. Bom, esse anime é de 98 e conta sobre uma menina extremamente introvertida de 14 anos, que assim como todos na sua sala, recebe um e-mail de uma pessoa da classe que já tinha cometido suicídio. Quando ela abre o e-mail, ela é transportada para um mundo virtual que se assemelharia ao que chamamos de internet. A partir daí, tudo fica mais esquisito, porque vem gente perguntando coisa, parecendo que sabe mais dela do que a própria protagonista, ela não sabe mais diferenciar a realidade do ciberespaço. Tudo começa a se tornar bizarro e surreal, conceitos de identidade, consciência e percepção, tudo isso ganha um novo significado. Tudo isso que eu falei é para vocês verem como é uma viagem bizarra e até mesmo assustadora. O que a protagonista faz interfere nos dois mundos e foca bastante no drama psicológico com mistérios. Então eu vou dizer aqui, não, esse anime não é para qualquer um. Ele é bem introspectivo e contém temas de certa forma bem pesados. Então qualquer um que tenha um certo incômodo em pensar sobre o nosso subconsciente, não recomendaria. Páprica. Esse é um filme de 2006 e no quesito drama psicológico, é um dos que tem a ideia mais interessante para mim. Um laboratório de pesquisa neural acaba criando um equipamento para poder adentrar nos sonhos das pessoas e com isso ajudar elas a curar qualquer trauma psicológico que a pessoa tenha. Bom, por si só, entrar no subconsciente das pessoas é algo já bem perigoso e pode ser assustador, e não dá outra. O equipamento é roubado e as pessoas começam a ter o que eles chamam de mental breakdown. E isso me dá lembranças de algum lugar, só não vou dizer qual. Enfim, as pessoas começam a ter esses surtos e pode piorar para toda a sociedade. Então o objetivo é encontrar quem roubou e ao mesmo tempo impedir esses terroristas mentais. E com isso você já pode imaginar por que está incluído no terror. Grande parte das vezes o subconsciente das pessoas é trabalhado nas obras de maneira sempre gráfica e muito pesada. Então meio que uma ideia do que você vai encontrar pela frente você já tem. Eu não cheguei a ver esse filme, mas olha, ele parece ser bem interessante. Pupa. Esse é o primeiro que eu vejo que o mangá é nota 6 e o anime nota 3. Caraca, o que eu perdi, mano? Pupa é um mangá de 2011 e a história na sua premissa, pelo menos no começo da sinopse, parece interessante. Os dois irmãos aí sofreram muitos abusos do pai até que um dia ficam livres. E o irmão mais velho faz de tudo para proteger a irmãzinha. Do nada, a pequena se transforma numa aberração enorme e sai atrás de carne humana, entendendo que ela foi contaminada por um vírus chamado Pupa. O irmão também acaba infectado, porém somente metade, e ele tem poderes regenerativos. E a partir daí a história se desenvolve, resolvendo os mistérios acerca desse vírus. Eu poderia até achar isso legal, pois tem ação, sangue e figuras macabras. Mas não, depois de eu ler eu entendo as notas. Pupa só tem isso. Visual.
porque a narrativa é quase inexistente, os fatos não se conectam. Esse é um mangá que eu legitimamente vou dizer que o autor não soube escrever uma história. Então a única coisa que eu vou dizer pra você é, se você curte incesto, sangue e não tá nem aí pra história, vai fundo. Senão, acho que vale mais a pena você ficar, sei lá, 2 horas e meia dobrando roupa. Dalbit. Esse é um mangá bem curtinho, de 2007, e tem só 4 volumes. É outro Killing Game, que pelas imagens que devo estar mostrando, já devem passar a ideia de algo perturbador e violento. Basicamente conta que essas pessoas foram selecionadas para esse jogo da morte, e eles são chamados de coelhos, por isso das máscaras. E eles são encarregados de matar um impostor no meio deles. Isso me dá memória de guerra. Chamado de lobo. E ao mesmo tempo, o lobo vai tentar matar todos os coelhos. Então basicamente a ideia é simples, e pelo que eu li, ele constrói bem essa atmosfera de suspense e choque na hora de ver que mais um foi assassinado e ninguém sabe quem foi. É uma forma interessante de Killing Game, porque não é exatamente mate todos até sobrar um. Tá mais para uma caça de várias presas e um predador. Sim, é parecido com aquilo lá, só que os que não são impostores também podem matar. Aí fica o nome da obra, dúvida até sobre sua própria sombra, se ela vai te trair, se ela é o impostor. Isso aí é bem interessante. All You Need Is Kill. Esse eu, na verdade, assim como a maioria de vocês, conheceu essa obra por causa do filme do Tom Cruise, Limite do Amanhã. Sim, aquele foi baseado nesse mangá, que foi baseado numa light novel de 2004, mas relaxa que a história é a mesma. Conta que um dia chegaram na Terra criaturas estranhas chamadas de Mimics, e essas criaturas alienígenas são capazes de atacar em qualquer terreno, seja terra ou água. São extremamente ágeis e fortes e, claro, atacam sempre em grupos enormes. Ou seja, ficou muito fácil deles quase dominarem a Terra. Um recruta para combater esses aliens acaba morrendo na primeira tentativa, mas para surpresa dele, ele acorda um dia antes de tudo isso acontecer, com todas as memórias do que aconteceu. E isso se repete de novo, até que ele percebe que ele está num loop temporal, por causa de um Mimic que morreu e derramou algo estranho nele. Então ele começa a morrer e reviver várias e várias vezes para, quem sabe assim, aprender e alguma hora conseguir achar uma forma de sobreviver e matar todos os Mimics. Esse aqui tanto faz qual você escolher. O filme é muito bom, tanto que foi por causa dele primeiramente que eu conheci essa obra. O mangá desenvolve melhor os personagens, porque não tem o limite de tempo de um filme, e também os Mimics são diferentes. Mas ainda não tiro o crédito da obra live action. Nesse caso eu recomendo os dois. Bom, para falar a verdade, a única coisa de terror aqui talvez seja o design dos Mimics, que pode te assustar talvez. E as mortes que o protagonista tem que presenciar ou passar para poder aprender, né? Uma mais criativa que a outra. Angel's Egg. Ok, esse é complicado de dizer, mas vamos lá. É um filme de 85 que, cara, olha, é treta de escrever o que é esse filme. O mundo de Angel's Egg é um mundo desolado, devastado e totalmente diferente do normal, onde nele tem essa menina que carrega um ovo e passeia por esse mundo atrás de comida para sobreviver. No caminho ela acaba encontrando um rapaz que carrega uma cruz no ombro, que fica curioso sobre quem é essa menina e por que ela carrega esse ovo. Eles decidem então explorar esse mundo perdido e sem salvação, e enquanto isso eles começam a questionar a natureza da fé, o propósito daquele mundo e até as origens das vidas deles. Esse filme, gente, eu vou dizer que realmente não é pra todo mundo, mas não porque ele é violento, mas porque, cara, esse filme é lento e minimalista. Os poucos diálogos dele são simples. Todos aqueles questionamentos que falei são minhas interpretações acerca do trabalho que foi mostrado. Angel's Egg é algo muito subjetivo. É tão subjetivo quanto, sei lá, homúnculos, tá ligado? Eu tive uma conclusão e você provavelmente vai ter outra. A arte dele é magnífica até hoje, e é um filme denso que você vai ter que ficar pensando depois, interpretando e deixar que o filme te carregue. Entra no clima pra assistir ou você não vai entender nada. Eu não sei exatamente porque Angel's Egg tá aqui, porque honestamente falando, ele não é terror. Ele só é bem escuro e... não sei, cara. Qualquer coisa que tenha pra falar sobre esse filme, você vai ter que ver e dar o seu ponto. Sei lá, é um dos filmes mais interpretativos que eu já vi na vida. Bastard. Tá, esse eu não sei se tá falando desse mangá, de Deus lá sabe quando, que é só um Dark Fantasy comum, ou do manhwa. Então eu vou aproveitar essa deixa e falar sobre um dos primeiros manhwas que eu li, Bastard. Bastard é de 2014 e conta a história de um garoto tímido e quieto que sofre bullying na escola, mas tem algo que ele teme mais do que os valentões, seu próprio pai, que é um serial killer nas horas vagas. E o garoto age como seu cúmplice e ajudante. Por anos eles fazem isso, até que um dia o alvo se torna uma garota porque o garoto acaba se apaixonando. Aí ele vai ter que tomar uma decisão, se voltar contra seu pai
ou só deixar a menina ir pro saco como todos os outros. Foi o primeiro que eu li junto de Solo Leveling, e apesar de sim, ele ser violento, ele aposta muito mais no terror psicológico e na tensão. Porque muitas vezes o garoto tem que disfarçar que impediu o pai de matar a garota, e conforme passa ele vai chegando mais perto de descobrir a verdade, você fica, meu Deus, fudeu, o cara vai descobrir, e se descobrir fudeu mais ainda, porque o garoto tem toda aquela pressão do pai ser um assassino, e medo de reagir porque ele sempre foi chamado na escola de covarde. Então a jornada dele segue com a superação de seu medo, e tentando se rebelar contra um destino cruel. Maravilhoso simplesmente, vale muito a pena lerem. É só acessar o Webtoon e vocês conseguem ler. The Empty Box and Zeroth Maria. Aparentemente esse é famoso e pelo visto só eu que não conhecia. Desculpa, gente, perdão, as light novels que eu leio é ReZero e Yojo Senki. Quer dizer, Yojo Senki não é light novel, né? É um livro. Conta a história de uma garota que vive sua vida normal e feliz, passando os dias entre amigos, até que um dia uma aluna transferida aparece e faz um discurso que vou deixar na tela. E após isso, os dias comuns da protagonista se tornam um ciclo de horror e tormento. Além de começar a serem revelados mistérios ao redor dos amigos da protagonista, além de uns objetos estranhos chamados de caixas. Bom, eu não li, então eu tive que ver reviews do pessoal. E pelo que foi mostrado, é 8 ou 80 essa obra. Ou você ama, ou você odeia. Os que amam dizem que a história é complexa e muito inteligente, com plot twists bem encaixados e assustadores. Já outros afirmam que essa história se acha complexa, mas é mais simples que uma folha de papel, e as reviravoltas são sempre retiradas de lugar nenhum, só porque sim. Infelizmente eu não vou poder me aprofundar nesse porque eu realmente não vi nada, e por ser uma light novel eu não tenho referências de visuais para ver o que tem de assustador nela, então eu vou ter que deixar à mercê de vocês nos comentários. I Am a Hero. Esse é um mangá de 2009 com 22 volumes, e a melhor maneira de explicar I Am a Hero para vocês é apocalipse zumbi da maneira mais crua que você pode imaginar. Tá, os zumbis dessa obra são um pouco diferentes do que já estamos acostumados, mas no geral é cru o apocalipse aqui. Não é que nem The Walking Dead, que parecem soldados treinados em meio a uma guerra. A ação de I Am a Hero é bem cadenciada e, bem, ninguém ali é treinado pra algo desse tipo. Todo mundo foge quando tá com medo, se machuca por causa de uma quedinha, não são brutamontes sarados, e os personagens passam bastante tempo questionando o que irão fazer e até desabafando. Fora as cenas mais introspectivas e até sexuais, porque afinal, ainda são humanos que estamos falando. Claro, ele tem seus absurdos e coincidências de roteiro, mas em geral é um mangá de zumbi bem humano. Não só na violência e no gore que ela traz, mas também sobre como pessoas agem em certas situações. Ninguém ali foi programado para matar e ninguém ali é de ferro. Chega um momento que você quebra de tanto ver cabeça rolando ou sendo quase morto. Se eu não me engano, ele também foi localizado e tem para vender nas livrarias do Brasil aí. Então acho que até vale a pena. Battle Royale. Eu jurava que esse iceberg tava louco, que tava falando de um filme. Mas não, tava falando de um mangá de 2000 com 15 volumes. Assim como aquele outro que comentei mais cedo, eu conheci por causa de um filme, lançado mais ou menos nessa época. Conta que no Japão, todo ano uma classe aleatória é selecionada para fazer uma, entre aspas, viagem que fica numa ilha desolada, em que os alunos têm colares explosivos colocados em seus pescoços, ou não sei se era explosivo, mas enfim, e que a única maneira de se livrarem dessa morte é matando uns aos outros até sobrar um apenas. É um killing game básico até, porém, assim como I Am a Hero, ele é bem mais cru nesse quesito. Poucas horas naquela ilha, alguém já é morto e assim sucede. Então o que esse mangá vai te oferecer é cenas de tensão, porque afinal são estudantes do ensino médio e não soldados máquinas de matar, e gore. Muito gore, sangue e mortes. Claro, se você quiser analisar a fundo mesmo, o mangá é basicamente uma crítica ao sistema educacional japonês, e talvez do mundo todo, que basicamente os sortudos ou aqueles que passam por cima dos outros é quem se sobressai, e são aceitos lá no alto escalão, na riqueza. Incrível mesmo eu acho como esse mangá é de 2000 e tanto a leitura quanto o traço continua extremamente atual. Nesse ponto eu acho que não preciso ressaltar que se não tiver cabeça para cenas violentas, você não devia nem estar aqui, porque o que Battle Royale vai te proporcionar é basicamente isso, matança. E a partir daqui eu vou ter que deixar para outro vídeo, gente. As 4 próximas camadas são as profundezas desse iceberg, e apesar de ter menos nomes, tem mais coisa para falar sobre. Então por enquanto eu vou ter que deixar vocês esperando um pouco, mas logo ele irá sair, eu prometo, não vou demorar tanto assim.